Fala Brasil! Está no ar mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites. Comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece. Talvez você, meu amigo e minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer essa coluna de segunda a sexta para tentar explicar o que esse caos, essa distopia, né? Essa maluquice que é esse país, esse mundo, em todas as suas dimensões, seja na economia, na política, na arte, na cultura, na sociedade, na vida, enfim. Pois é, meus amigos e minhas amigas, desculpe aí se a voz falhar um pouquinho hoje, mas eu estou aqui um pouquinho rouco, né? Mas vamos lá, né? A vida é feita disso também. Eu vou comentar aqui, meus amigos e minhas amigas, três notícias que eu acho que fazem parte de um contexto, todas aconteceram aí, todas não, né? Duas acontecem em São Paulo e uma não aconteceu em São Paulo, mas tem relação, né, com aquela cidade e vocês vão entender por quê. Né? A primeira notícia foi a greve dos metroviários que aconteceu hoje em São Paulo, greve de 24 horas, inclusive que foi suspensa agora à noite pela CPTM, pelo metrô, pela CPTM, pela Sabesp. Na verdade, foi uma greve unificada, não só dos metroviários, mas também que atingiu os trabalhadores da Sabesp. E essa greve ela foi deflagrada por um motivo, né, que não tem nada a ver com as reivindicações econômicas de uma categoria. Né? A primeira pauta aí dos metroviários, né, dos servidores aí que entraram em greve, metroviários, né, os funcionários da CPTM e os funcionários da Sabesp, né, o cancelamento de todos os processos de privatização, né, e terceirização dessas empresas. E a segunda pauta dessa greve foi que o governo, no caso o governo Tarcísio Freitas, consulte a população em forma de plebiscito sobre a privatização dessas empresas. Hoje também saiu uma notícia na Folha de São Paulo que dá conta de que a maioria da população daquela cidade é contra contra privatizações, né? Principalmente a privatização da Sabesp, né? E, na verdade, sempre foi assim, né? As privatizações nunca contaram com o apoio da maioria da população. Apesar de, nas últimas pesquisas, o apoio às privatizações, ao processo de privatizações, ter aumentado. Né? Mas o tema privatização é sempre um tema espinhoso para o governo que quer quer levá-lo adiante. No caso agora é o governo Tarcísio Freitas. Mas, por exemplo, Collor de Mello, que foi o cara, né, que iniciou não, o Sarney já tinha privatizado, né? Mas o Collor de Mello, que foi o cara que iniciou essa era das privatizações no Brasil, né, no seu mandato de 2 anos, né, já que ele foi empichado, né, do cargo de presidente. Eu não me lembro aí, eu acompanhei muito de perto a campanha para presidente em 89, eu não me lembro dele defender as privatizações na campanha. Mesmo o Fernando Henrique, né, naqueles 5 dedos que ele levantava na mão, ele não tinha a privatização como uma das suas bandeiras, né? Apesar dele se pautar pela ideologia neoliberal, né? E apesar do governo dele ser um governo ter sido altamente privatista, mas eu não me lembro também dele na campanha a presidente, dele defender ardorosamente o processo de privatizações no Brasil. Ele fez, ele implementou, assim como o Collor. Né? E depois, quando vieram as gestões do PT, esse tema privatização ficou amaldiçoado. O PT não reviu os processos existentes,
né? Até fez alguns, né? Mas assim, não prosseguiu com a mesma volúpia do Fernando Henrique, por exemplo, e, inclusive na campanha que teve, nas campanhas que tiveram contra o Serra e contra o Alckmin, o tema privatização foi usado e tirou voto desses candidatos. Então, o tema privatização é um tema espinhoso. É tão espinhoso que nem o Paulo Guedes conseguiu, né, Bolsonaro, Paulo Guedes, conseguiu privatizar tanto assim, privatizou, né, uma empresa, a Eletrobras, né, inclusive está dando problema aí, né, já inclusive discutimos isso. Então, o tema privatização é um tema espinhoso, né, e será espinhoso para o governo Tarcísio de Freitas. E o primeiro sinal de como esse tema pode, né, inflamar, de certa forma, os ânimos é essa greve aí dos metroviários, da CPTM e da Sabesp. Eu não estou entrando nem na discussão se privatizar é bom ou é ruim, né? Eu tenho para mim que privatizar por si não resolve nada. Acho até que tem algumas áreas que o Estado pode deixar para a iniciativa privada, mas, em geral, acho que eu sou um cara que sempre defendi a intervenção do Estado na economia, né? Inclusive com o direito do Estado de ter empresas também, né, no sentido de garantir acesso à população a bens, né, benefícios, né, nesse sentido, né? Como é o caso da água, né? Do saneamento básico, da água e tudo mais. Bom, isso é um dado. Então, você teve um primeiro momento em que esse tema privatização ele vai entrar nas discussões políticas para 2024 já, não se engane, isso vai ser um tema de discussão para 2024, e reinaugura sobre outras, talvez sobre outros, em outro patamar, já diria o Bruno Henrique, né? A polarização que existe no Brasil aí já desde 2018. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar essa notícia de hoje, acho que foi uma notícia importante, né? E que por ter sido uma greve diferente. Uma outra questão que eu quero colocar também hoje também houve um incidente na USP, né? Os alunos da USP também estão fazendo uma greve, né? Inclusive contra as privatizações que estão acontecendo naquela universidade, da USP não, desculpa, Unicamp, perdão, a Unicamp. Inclusive contrário também às privatizações que estão acontecendo naquela universidade, de maneira geral, e alguns alunos que protestavam, né, no campus da Unicamp naquele momento, não sei exatamente aonde, né, em qual campus, não me recordo aqui agora, foram atacados com uma faca impedimento por um professor. Isso também é sintomático, isso também é simbólico, né? É simbólico de como o país ainda não saiu dessa polarização, né, a qual me referi há pouco. E uma última notícia que eu quero colocar também, e aí ele é extremamente pertinente ao campo da esquerda, ou de quem diz esquerda, ou de um dos partidos que compõem o espectro que nós chamamos de esquerda, né? E no final de semana houve o congresso do PSOL, né? E que uma das coisas aí que se discutiu era o apoio ou não ao governo Lula, né? E o PSOL decidiu apoiar o governo Lula, até porque tem pretensões de que o PT apoie a candidatura psolista a São Paulo, e aí a ligação, a candidatura do Guilherme Boulos, que agora aparece aí como o candidato mais viável, aliás, liderando as pesquisas, né, para 2024,
E o pessoal decidiu, né, na sua convenção, apoiar o governo Lula, mas isso expôs um racha no partido, porque existem setores, e um setor aí ligado à deputada Sâmia Bonfim, né, que não são favoráveis, pelo menos não favoráveis ao apoio incondicional ao governo Lula, abrindo uma senda, né, na própria esquerda, e que já se viu antes, já vimos antes dentro, aliás, o PSOL, gente, é fruto de uma questão dessa dentro do PT. Lembremos lá, ainda no primeiro governo Lula, quando o PSOL foi formado, acho que no iniciozinho do governo Lula, a Heloísa Helena, que foi uma das fundadoras do PSOL, saiu do PT atacando, né, o Lula, atacando o Zé Disseu, atacando toda a direção petista, né, e partiu para formar o que, né, no início chamou de Novo Partido, nada a ver com o Partido Novo, hein? Né, e depois se optou aí pela sigla PSOL, né, Partido Socialismo e Liberdade, né? Ah, e não vou entrar nem na questão se o PSOL é ou não é um partido socialista, não. Isso aí, né, para mim está dado que não é, mas não vou entrar nessas discussões. O problema é que isso expõe uma brecha, né, na esquerda, uma cena na esquerda, e também mostra que a esquerda não é uma coisa homogênea, né? Existem fraturas, existem frações, existem grupos, existem dissensões, dissidências, existem outras formas de ver o que é ser esquerda no país e no mundo, que não necessariamente é a forma que os petistas veem, né? Então, acho que isso é importante. E eu acho que o mais importante para fazer o link dessas três notícias, gente, é que acho que tanto a greve dos metroviários, por um motivo político, né, ser contrário às privatizações e o que elas significam dentro de uma agenda neoliberal, né, esse ataque aí, né, desse professor da Unicamp aos alunos em greve, e esse racha, ou quase racha, semi-racha, que está para acontecer, ou aconteceu no pessoal a partir do seu congresso, e expõe justamente que eu acho que a polarização, ou a luta política no Brasil, ela vai, como eu já mencionei anteriormente, ela vai passar um novo patamar, né? Um patamar em que nem Lula, nem Bolsonaro serão tão importantes assim. Talvez o Lula porque é governo, né? Mas o Bolsonaro, não é que ele seja irrelevante, ele tem um capital político ainda, mas de fato ele não será uma força eleitoral. E isso vai obrigar, principalmente a esquerda, a. Bom, Bolsonaro é o vilão, agora não tem mais o vilão por aí, né? Como é que nós vamos organizar a luta? E eu acho que essa questão da greve dos metroviários indica uma das formas de organização da luta e indica também que em 2024, muito provavelmente, pelo menos em São Paulo, o couro vai comer. Para o bem e para o mal. E tendo dito isto, meus amigos e minhas amigas, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!